Paz do Senhor, pessoal. Vou estar lendo um texto com vocês que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 27, tá? Capítulo 11, versículo 27. Renovando as forças no Senhor. Vamos falar sobre renovar as forças no Senhor. Vou tentar estar trazendo isso aí. Mas eu vou fazer a introdução lá em Gênesis, tá? Deixa aberto aí o Mateus 11, 28. Mas eu vou ler um texto que está aqui em Gênesis, só para fazer a introdução dessa ministração, tá bom? Então, Gênesis 3, 17 diz assim, ó. E ao homem declarou, Deus, né, após a queda, né, e veio sentenciando a mulher, a serpente, e ele dá a sentença ao homem. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, aí vem a sentença, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela, e todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e pó voltará. Amém? Então, aqui Deus ele dá uma sentença ao homem depois da queda. E essa sentença ela está sobre a terra, né, desde então, né? O homem foi tirado da presença de Deus do jardim do Éden, que não era necessariamente um lugar apenas físico, mas era uma atmosfera da presença de Deus. E Deus deu a sentença ao homem. E a gente lendo essa sentença, né, ele declara: maldita é a terra por sua causa, né? E desde então a gente vê que a terra ela vem passando por muitas coisas, né? E as pessoas não acreditam, mas nós cremos que o que vem acontecendo é por conta do pecado, né? E por causa do pecado, a terra também se tornou maldita, né? A terra, o planeta Terra. E ele diz mais também, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Quem sabe um pouquinho de jardinagem, espinhos e ervas daninhas são as coisas que mais atormentam quem tem plantação, quem tem jardim ou algo assim, porque elas prejudicam todo o jardim. Elas dificultam o processo, elas dificultam a beleza daquele jardim. Então, ele disse que dali para frente as coisas seriam difíceis, né? Complicações viriam, né? Ou, como Jesus fala, de forma mais simples, que ele gosta de fazer dessa forma, ele gostava de ministrar assim, no mundo tereis aflições, né? E essa é a condição que a terra se encontra, né? A terra se encontrava, e então Jesus ele veio a essa terra, né? Ele veio e a terra estava dessa forma. Então, lá em Mateus 11, 27 diz assim, Jesus fala, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Jesus vem à Terra, ele encontra certamente homens cansados, afadigados e aflitos.
porque essa era a sentença que estava sobre o mundo. E a palavra que ele libera, né, o que ele diz, o convite que ele faz, não é outro senão: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Porque ele sabia que o pecado estava causando isso no homem, o que havia na terra estava causando isso no homem. E ele não nos, e é muito, eu gosto muito disso, porque ele não convida a outra coisa, ele convida: venham a mim. Ele não convida, ele não dá outras características, ele dá essas características específicas: cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Porque Deus mesmo disse ao homem: olha, você sofrerá e do suor do seu rosto você vai se alimentar, você vai viver nessa terra. Então Jesus sabia, eu acredito que Jesus sabia certamente da condição do homem, e ele sabia que este convite era o que a alma de muitos desejavam. E apesar desse texto às vezes se tornar jargão de culto evangelístico, na verdade ele não é só para os de fora, não, aqueles que não conhecem a Cristo, mas eu acredito que segue sendo o mesmo chamado para cada um de nós, porque a natureza humana ainda está em cada um de nós. E nós podemos nos encontrar cansados e sobrecarregados e aflitos, mas ele nos chama, ele chama eu, chama você, e pede para que a gente vá até ele. E também ele diz outra coisa: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele nos convida também a tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. Porque levar o jugo do passado, o jugo que havia sobre o homem, ou que há em você, se você não tem Cristo, um jugo que talvez possa ser muito pesado para você, e você acha que tem que levar isso sozinho. Não necessariamente. Jesus, ele nos convidou e continua nos convidando a repartir com ele, porque jugo é justamente isso. Era uma forma de repartir o peso entre dois animais. Jugo também é uma palavra que está na raiz da palavra cônjuge, que é a repartição, né, ou a parceria entre duas pessoas. Então, jugo é andar junto, não é só estar sozinho, né? Porque sozinho o homem está nessa condição. E aprender de mim, que sou manso e humilde, e encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o Senhor, ele sempre tem uma aprovação, tem algo na nossa medida, segundo aquilo que nós podemos suportar, porque justamente ele é aquele que está juntamente conosco, né, repartindo essa luta. E em Isaías 40, 28, está escrito assim: Isaías 40, 28. Eu gostei muito dessa ilustração, quer dizer, desse texto que pode servir como uma ilustração hoje, porque ele faz uma comparação muito interessante. E nós só voltando aqui, renovando as forças no Senhor, nós estamos falando sobre isso. Então, Isaías 40, 28 diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam
e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não ficam cansados. Eu acho muito lindo esse texto, porque ele diz assim: o Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra, e ele não se cansa e nem fica exausto. Por isso que Jesus ele tem a autoridade e a graça de poder dizer assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque é muita gente, cara. E com firmeza dizer às pessoas: eu vou repartir essa carga com vocês. Por quê? Porque ele nunca se cansa. Jesus, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Criador, ele nunca se cansa, ele nunca fica exausto. Ele sempre está ali, pronto e à disposição para nos ajudar. E é interessante aqui, ó, que esse texto diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Então, esse quiz aqui, esse momento é para jovens. E quando eu li esse texto aqui, eu fiquei fascinado, porque ele diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os jovens, a palavra jovem, ela é usada para descrever vigor, força, determinação, aqueles que têm muita disposição. E ele diz assim no texto: mas até esses se cansam. E às vezes nós, como jovens, por muito vaidosos que nós somos, e hoje há um culto ao corpo, eu sei disso. Há muitos que gostam de malhar, há muitos que gostam de treinar, há muitos que gostam de manter o seu físico e demonstrar o seu potencial físico. Eu sei, isso é real. E às vezes nós acreditamos que todo esse vigor natural nos torna alguém imparável. Mas esse texto aqui é bem bacana, porque ele diz assim: até os jovens se cansam. Até vocês vão se cansar, até vocês vão se sentir exaustos. Mas o Senhor, ele jamais se cansa. E jovens, às vezes eu estou falando comigo, estou falando com cada um. Não é normal você se sentir cansado. Vai vir um momento que você vai se sentir cansado. O errado é você achar que isso não acontece com você. Porque às vezes a gente tá num ritmo que a gente pensa assim: pô, cara, eu tô com maior saúde, com maior vigor, né? E é interessante que lá em Eclesiastes diz assim: olha, porque você não dá a sua juventude a Deus enquanto você tem saúde? Porque quando chegar a velhice, você não vai estar tão bem assim. Eu estou só parafraseando. Eu quero dizer algo a respeito também do orgulho, porque às vezes a gente acha que é imparável, e esse texto ele prova o contrário. Só quem é imparável é o nosso Deus. Só quem é forte, só quem permanece para sempre é Ele. E às vezes as situações da vida nos fazem despertar para ver que nós não somos tão imparáveis como nós pensamos. Mas nós podemos nos alegrar. Inclusive aqueles que talvez não estejam na sua melhor forma, aqueles que talvez não tenham aquela barriga de tanquinho, ou aquele peito malhado, ou que não esteja naquele vigor, esses daí não precisam te desanimar. Porque a Bíblia vai falar de uma outra pessoa que está descrita lá embaixo, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu sei que nessa caminhada eu só estou começando e Deus só está me ensinando a esperar nele, mas eu sei que há muitas pessoas, jovem, que você e eu, nós temos que considerar e levar em consideração o testemunho e a vida dessas pessoas, porque às vezes você olha para essas pessoas e não vê até, às vezes, beleza ou até mesmo algo que seja atraente, mas há muitas pessoas simples, nessa caminhada que
aprenderam a esperar no Senhor e têm suas forças renovadas e vivem num nível bem mais elevado, né? Um nível espiritual. E que Deus nos ensine a viver assim, né? A viver de forma espiritual e dependente dele, né? Porque é isso que o texto está falando. Ele dá um exemplo dos jovens, né? Dizendo que até esses podem se cansar, mas ele fecha o texto dizendo que aqueles que esperam no Senhor, ainda que não tenham total vigor físico, mas esses vão continuar ainda assim, porque o Deus que o sustenta, esse daí jamais ele se cansa, ele jamais para, ele sempre está agindo em prol daqueles que o amam, amém? E que o Senhor nos ensine isso, nos ensine a humildade de, agora na juventude, esperar nele e contar com ele, porque a vida pode nos ensinar de uma forma até mesmo muito triste, que nós não somos imparáveis. E que nós possamos aprender com cada processo que o Senhor nos proporciona, provando que Ele é tudo aquilo que nós precisamos, amém? Vai encerrar, vai. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos, Senhor amado, que o mundo, as pessoas, levam a sua vida, Senhor. Nós levamos as nossas vidas e estamos, Senhor amado, fadados às vezes a cair a um cansaço, uma sobrecarga deste mundo, Senhor. Coisas que podem nos sufocar. Nós, Senhor amado, às vezes podemos nos iludir, Senhor, pela nossa juventude, pelo nosso vigor, Senhor, por aquilo que somos, que nós não precisamos de Ti, Senhor. Que nós somos imparáveis, incansáveis, mas o Senhor nos mostra através da Tua palavra que só há um que é imparável, que não se cansa. Só há um que é forte e que permanece para sempre. E esse é o Senhor, Jesus. E que nós possamos estar apoiados em Ti, Senhor. E que nós possamos, Senhor amado, a cada dia nos tornar aquelas pessoas que esperam no Senhor. Nos ensine, Senhor amado, a confiar em Ti. Porque essas pessoas são aquelas que permanecem, Senhor. São aquelas, Senhor amados, que são guardadas na sombra do Senhor, debaixo das Suas asas. Nos ensine, Senhor, a confiar em Ti e ouvir o Teu chamado dia após dia para ir até o Senhor. Porque esse convite é diário, Senhor. Assim como o convite, Senhor, para nos desviarmos para outras coisas que nós achamos que vão renovar as nossas forças, que vão nos dar vigor, mas nada pode preencher a nossa alma, Senhor, e o nosso homem espiritual, como o Senhor Jesus. Elas até têm aparência, Senhor, de algo que nos fortalece, mas somente o Senhor é aquele que nos dá a força, Senhor, necessária para continuarmos apesar das aflições e das lutas. E essas lutas são reais, Senhor, essas aflições são reais, mas nós podemos contar com o Senhor. Que você permanece, Senhor, da mesma forma, apesar dos cenários ao nosso redor não sejam favoráveis, apesar que das circunstâncias o Senhor não muda, o Senhor permanece sendo o mesmo, Senhor. Que você possa renovar as nossas forças, Senhor. E então, nós possamos, Senhor, voar como águias, correr e não se cansar, Senhor. Porque o Senhor nos renova. O Senhor nos faz como aquela sarça, Senhor, que brilhava diante de Moisés, se consumia, que brilhava, queimava, mas jamais se consumia, Senhor. Que assim seja o nosso coração, Senhor. Que queima por Ti, que queima de amor, mas não se consome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.